Que Deus abençoe a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para toda a Igreja, a mensagem é de alerta. Nada contra o Antigo Testamento, nada contra. Pelo contrário, o Antigo Testamento é sombra do Novo. Quando Abraão, Deus pede o seu filho Abraão, e ele representava Jesus Cristo, entregando o seu próprio filho à morte. O Antigo Testamento é sombra do Novo, quando o próprio Jesus Cristo deu exemplo de Jonas, que nenhum sinal seria dado a não ser do profeta Jonas. Como Jonas esteve no ventre do peixe, assim também estaria o Filho do Homem na profundidade da terra. Assim como estudamos o livro do Apocalipse, entendemos que temos que estudar o livro de Daniel no Antigo Testamento, Ezequiel e tantos outros. Mas o momento é de alerta. O sistema religioso que paira dentro das igrejas evangélicas já tem abolido o Novo Testamento. E como é que ficam as parábolas do Senhor Jesus em que ele explicou? Ele explicou as parábolas para quem queria entender, mas ele teve que falar por parábolas, porque muitos que ainda que entendessem, não iam querer ouvi-los, como os fariseus do passado, e hoje não está diferente. O grande perigo é rejeitarmos, aniquilarmos o Novo Testamento. Quando Jesus Cristo mostrou tantas coisas, inclusive sinais da sua volta, sinais que marcariam a sua volta, sinais que marcariam a chegada de um império também anticristão. E a igreja, porque quem vive debaixo da lei, se errar numa só, é réu de todas. Torno a dizer, nada contra o Antigo Testamento. São sombras do Novo. Mas aonde está os ensinamentos de Jesus? Se Jesus é a rocha, aquele que faz a sua casa na areia, vem a tempestade, vem a enchente, e grande é a ruína. Mas aquele que faz a sua casa na rocha, que é Cristo, vem a tempestade, vem a trovoada, mas a sua casa permaneceu firme e não pôde ser abalada porque estava na rocha. Por que as igrejas só pregam o Antigo Testamento? E os ensinamentos de Jesus Cristo estão ficando de lado? Por que muitos crentes se desviaram da casa do Senhor? Será que é porque eles não estavam firmes na rocha? Quantos crentes desviados se afastaram da presença do Senhor? Caíram em pecado, caíram no mundo? Foi a porca lavada, voltou seu lamaçal? E o cachorro voltou ao seu vômito? Por que isso tudo? Ainda que essas ovelhas caiam em pecado, o Senhor também pedirá conta aos líderes que não ensinaram as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Inclusive foi no Novo Testamento que aprendemos sobre a Santa Ceia. E o Senhor disse, fazei isso em memória de mim até que eu venha. Nada contra o Antigo Testamento, porque Daniel e Apocalipse, embora são profecias uma distante da outra, são profecias figuradas que trazem o mesmo sentido. Vejam como o sistema anticristão tem entrado nas igrejas. Não adianta, irmãos, estarmos
só no Novo Testamento, se só Jesus, ele mesmo cumpriu toda a lei? E de todos os mandamentos se resume num só: maior é o amor. O que adianta estarmos rodando dentro da igreja, se é que tudo que roda é o Espírito Santo, quando o livro do Apocalipse fala que existe um espírito de Jezabel, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, o espírito de profetisa estaria dentro das igrejas? Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, e são as palavras do Senhor Jesus. E as palavras do Senhor Jesus confrontam. Muitos não querem ser confrontados com o pecado. As palavras do Senhor confrontam. Não é só porque as parábolas são difíceis de interpretação, porque tem muitas parábolas bem explicadas. Inclusive, uma das parábolas que está acontecendo, e fortemente, são as parábolas das 10 virgens, que está registrada em Mateus capítulo 25. Se uma pessoa não tem conhecimento do Novo Testamento, como é que ela pode ter conhecimento do Antigo Testamento? Ela vai se prender à lei, vai fazer uma confusão, uma salada de confusão na cabeça. Não se coloca, Jesus falou, não se coloca remendo novo em pano velho, porque maior é a rotura. Mas se coloca pano novo em panos novos. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque os odres se estragam e o vinho é derramado, mas se coloca vinho novo em odres novos. Não vamos desprezar o Novo Testamento não, porque tem muita coisa ali, inclusive a volta de Jesus, ali tudo mostra. Foi Pedro quem mostrou que o caminho da verdade vai ser blasfemado e farão de vós negócio. Você é um negócio para os mercenários. Você é um negócio para os mercenários, aqueles que não têm cuidado das ovelhas, que estão só de olho na gordura das ovelhas, nos dízimos e ofertas das viúvas, dos necessitados. E o povo vai ser enganado, porque o Novo Testamento revela a artimanha do diabo e toda a artimanha do sistema do anticristo. E Paulo tinha preocupação sim, que assim como a serpente enganou Eva, Paulo tinha uma preocupação que muitos seriam enganados nesses últimos dias. O sistema religioso tem abolido o Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. As igrejas só pregam o Antigo Testamento. E muitas das vezes nem explanam. As pessoas saem dali vazias. Por quê? Escuta uma mensagem, mas não tem nutrição. O povo está desnutrido da palavra de Deus. O Antigo Testamento é lei, a antiga aliança. Nós vivemos debaixo da nova aliança. É a nova aliança que salva. É o sangue de Jesus Cristo que salva. Nem os louvores são mais diretamente a Cristo. Não são louvores cristocêntricos. É só louvores para o homem. São louvores direto para o homem. Podemos sim dar uma palavra de consolo numa pregação, até mesmo num louvor, mas os louvores são diretos só para o homem, para o ego, para o eu do ser humano. Não é direto mais para Cristo. Não é direto mais para Cristo. São poucos que têm se ligado a isso. São poucos. O Senhor quer o louvor para Ele, o Senhor pede o louvor para Ele, o Espírito Santo está gemendo. O sistema do anticristo está todo aí. E o pior, assim como Maria carregou no ventre uma mulher pura, a Virgem Maria, o Senhor olhou para ela e achou graça, e encheu o ventre dela do Espírito Santo para gerar o Filho dele, Jesus Cristo, para nos dar a salvação. Maria carregou 9 meses o Salvador. Maria trouxe no seu ventre o Salvador. Maria trouxe para o mundo o Salvador Jesus Cristo. Mas o diabo é o oposto. Como no livro do Apocalipse, capítulo 17,
Deus relata o sistema do falso regime, da falsa religião, em que tivemos a Inquisição no passado. O sistema que entrou dentro da Igreja Católica, hoje entra dentro da Igreja Evangélica. Isso é para despertamento nosso, para aqueles que se acham tal. Vê lá em Apocalipse 17, enquanto Maria foi pura e carregou o Salvador no ventre, trouxe o Salvador no ventre, lá em Apocalipse diz que o diabo, ele vai vir através de um império bestial, e quem traz ele é uma prostituta. Vê lá Apocalipse 17, para se assustar mesmo, porque Jesus está falando, mas o povo não está nem aí. O povo não quer se confrontar com a palavra, porque a palavra é espelho. O povo não quer se confrontar com o pecado, por isso que não pregam mais o Novo Testamento. A nova escritura do Senhor Jesus Cristo está ficando de lado. Nada contra o Antigo Testamento, mas nós vivemos debaixo da graça. E Jesus deixou parábolas. Quantas parábolas? Umas caíram em espinhos, outras em pedregais, outras em terra firme. Muitas não permaneceram porque não tinham raízes. Está aí Mateus 13, Lucas 8. Estão desprezando a doutrina de Cristo. Por quê? Porque a prostituta de Apocalipse está trazendo a besta. Porque ela é considerada uma prostituta. Porque enquanto Maria foi pura, foi virgem e trouxe o Salvador, em Apocalipse 17 diz que a prostituta, ela cavalga e está trazendo a besta para a condenação de muitos. De muitos. E muitos que se dizem Igreja do Senhor Jesus têm tolerado esse sistema. Você pode pregar o Antigo Testamento, é a palavra do Senhor. E Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir. Mas ele cumpriu nele, porque não existia ninguém na face da terra que pudesse cumprir todos os mandamentos. Somos falhos, somos pecadores, e o mundo não quer se confrontar com o pecado. A igreja não quer pregar a palavra do Senhor Jesus porque não quer se confrontar com o pecado. As heresias que Paulo falou que entraria. Prega tempo e fora de tempo, porque haverá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, tendo comichões ouvidos se entregando às fábulas. O sistema quer destruir, quer dar o cala-boca em Jesus Cristo. Quem deu o cala-boca em Jesus Cristo foi Judas, foi o de dentro. Hoje não está diferente. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E hoje se vendem Jesus em troca do teu dinheiro suado, mas ao mesmo tempo não pregam a palavra dele, não querem se confrontar com a palavra do Senhor Jesus. Não querem. É mais fácil pregar em o Antigo Testamento, porque existem leis. Existem leis pesadas que podem ser dadas aos homens, para escravizar os homens, enquanto Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Porque no Antigo Testamento é fácil pedir dinheiro, mas no Novo Testamento Jesus fala para que os ricos dê aos pobres. Tá aí, meus irmãos. Tá aí.